Graça e a paz, meus irmãos. Eu convido você à leitura do livro dos Juízes, lá no capítulo 17. Eu lerei apenas o versículo 5 e versículo 6 desse texto, que nos dizem assim: E assim este homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e consagrou a um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Meus irmãos, embora eu tenha separado apenas esses dois versículos, eu gostaria que, se você tivesse um tempo agora, desse uma pausa nesse áudio e lesse esses capítulos 17 até o capítulo 21, que vão servir de contexto para a nossa meditação de hoje. Nessa meditação de hoje, nós encerraremos esse livro aqui de Juízes. Então, retornando, a história dos juízes, como os homens que julgaram Israel, termina ali em Sansão, nesse livro. Na verdade, nós veremos que Samuel, que é o próximo livro, acaba sendo o último juiz de Israel. Mas os capítulos 17 aqui até o capítulo 21, eles vão narrar eventos de Mica e do levita ali de Belém, e os capítulos 19 também em diante é acerca de outro levita também. Mas a ênfase está nesse versículo 6, em que fala que não havia rei de Israel e cada um fazia o que bem lhe queria. A ênfase ela é confirmada porque lá no capítulo 18, versículo 1 é dito isso novamente, no capítulo 19, versículo 1, no capítulo 21, versículo 21, versículo 25, corrigindo, há novamente essa ênfase. Não havia rei de Israel e por causa disso essas coisas estavam acontecendo. E esse fato aqui, irmãos, é a base da nossa meditação. Quando não há rei, o eu governa o coração. Ou poderíamos falar a respeito do desastre do governo do eu no coração. Como eu falei, esses capítulos finais falam dessa decadência moral, dessa decadência religiosa de Israel, quando não havia uma direção, quando não havia uma liderança para o povo. O sábio, lá em Provérbios capítulo 29, versículo 18, ele fala: não havendo profecia, o povo se corrompe. A verdade é essa demonstrada nesses capítulos finais. Quando não há uma orientação de Deus por meio dos seus profetas, quando não há uma liderança da lei de Deus governando o coração dos homens, os homens se deixam levar por aquilo que eles acham correto. Então, quando fala aqui que cada qual fazia o que achava mais reto, demonstra justamente a anarquia do coração humano. Quando o coração do homem não se submete à direção da lei de Deus, esse coração se corrompe nas mais variadas formas e nas mais absurdas decadências. Aqui no capítulo 17, capítulo 18, nós vamos ver essa corrupção da idolatria. No versículo 1 até o versículo 5 aqui do capítulo 17, nós vemos esse caso de Mica. Mica é um homem que rouba dinheiro da sua mãe, cerca de 1.100 ciclos de prata, no versículo 2, que dá cerca de 13 quilos então de prata. E com medo então da maldição da sua mãe, ele restitui o dinheiro a ela. Ela, agradecida, mas não querendo amaldiçoar seu próprio filho, acaba lhe devolvendo o dinheiro e abençoando para que ele faça desse dinheiro ídolos do lar. E aí Mica então pega esse dinheiro e dá o ourives e faz ídolos fundidos e cria na sua casa uma casa de deuses. E ele autoproclama seu filho como sacerdote. A seguir, versículo 7 em diante, até o capítulo 18, vai mostrar como um levita que estava andando ali, um rapaz de Belém de Judá, ele andando pela região, Mica o encontra e, sabendo que ele é levita, o contrata e lhe promete salário para que ele lhe servisse de sacerdócio.
Irmãos, o que esses eventos do capítulo 17, 18 vêm a nos mostrar é que quando o coração humano é governado por si mesmo, a primeira evidência da sua corrupção é a idolatria que lhe governa. Mica cria deuses conforme lhe agrada. Nós vemos em Gênesis capítulo 1 e 2 que Deus fez o homem segundo a sua imagem e semelhança. Mas a idolatria faz os deuses segundo a imagem e semelhança do homem. Esses deuses que gostam do que o homem gosta, que têm os prazeres que o homem tem, que seguem as leis dos próprios homens e também que chega a ter os mesmos defeitos dos próprios homens. A corrupção do coração humano começa na idolatria que lhe governa, fazendo seus próprios deuses, o que lhe dirige, na verdade, ao seu próprio gosto e o seu próprio coração. Além disso, os capítulos 19 até 21 vão nos mostrar a respeito da corrupção moral e social. Ou voltando, antes ainda de encerrar o capítulo 18, é interessante perceber que o levita, que então é contratado para trabalhar na casa dos deuses de Mica, no capítulo 18, ele então encontra os filhos de Dan e ali ele aceita e é subornado a trocar o seu serviço por Mica, por aquela outra tribo, porque eles lhe pagariam melhor e a sua honra seria melhor. Lá no capítulo 18, versículo 19 e 20, os homens de Dan dizem ao levita: Cala-te, põe na mão na boca e vem conosco e ser-nos por pai e sacerdote. Ser-te-á melhor ser sacerdote na casa de um só homem do que ser sacerdote de uma tribo e de uma família de Israel? Então se alegrou o coração do sacerdote, tomou a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Aqui, irmãos, demonstra, como muitas vezes vemos hoje ainda, pessoas que servem a Deus apenas por benefício financeiro e por prestígio no meio das pessoas. Esse sacerdote levita aqui demonstra como a corrupção do coração humano até mesmo pode afetar o que deveria servir ao Senhor. Os capítulos 19 a 21 vão mostrar a corrupção moral e social. Narra a história de um estupro coletivo que foi feito contra a concubina de um levita da região, ali na região de Gibeá. Os versículos 22 e 23 e 24 do capítulo 19 mostram uma atitude que foi muito semelhante àquele evento que aconteceu quando os anjos do Senhor visitaram a Ló na cidade de Sodoma. Aqueles homens queriam forçar tanto o levita e então pegaram a concubina. E o que mostra esses capítulos é que aquele fato choca todas as tribos de Israel. E as tribos de Israel se levantam e então quase destroem a tribo de Benjamim, como é narrado no capítulo 20. Mas o ensino aqui está no fato de que quando o coração humano é governado por si mesmo, a corrupção moral também é evidência da pecaminosidade do homem. Se não for a graça de Deus controlando o coração tão corrupto e enganoso, todo homem está perdido. O fato é que quando o coração do homem é governado por si mesmo, não existe esperança para esse homem. É extremamente corrupto, pecaminoso, se deixado a levar por si mesmo, ele é capaz de cometer as mais absurdas vergonhas nesse mundo. Por isso precisamos de Deus, para não apenas controlar o nosso coração, mas para trocar completamente o nosso coração por um novo coração. E essa é a base da nova aliança. O Senhor disse aos seus profetas: dar-lhes-ei um novo coração, para que me obedeçam e sigam os meus mandamentos. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti. Clamamos por Tua obra em nossa vida, pelo Teu poder em nós, pelo Teu agir em nós. Clamamos, ó Pai, para que Tu venhas reinar sobre o nosso coração. Venha agir, Senhor, sobre o nosso ser, para que não andemos conforme nós mesmos queremos, mas andemos de acordo com a Tua lei e o Teu ensino.
troca o nosso coração por um novo coração, para que o nosso louvor também seja um novo louvor, louvor de honra e glória a Ti. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.